Olá, tudo bem? Que as luzes celestes estejam nos envolvendo e nos fortalecendo para que possamos refletir um pouco sobre o organon. Aliás, mais um pouco, né, porque a gente vem refletindo sempre, e ver como Hahnemann entendia os processos de adoecimento e como que nós podemos nos ajudar usando a homeopatia no processo de autocura. Aqui nós estamos vendo o organon da arte curada de Samuel Hahnemann, o organon comentado, à luz da misericórdia, da compaixão e principalmente entendendo que a drenagem miasmática é importante para o tratamento da saúde. E aqui a segunda parte do parágrafo 11, quando adoece. E o Hahnemann ele dá uma explicação de quando nós adoecemos. Para ele, esse adoecimento ele tinha uma característica própria, e aí vamos ver o que ele está nos dizendo aqui. O que é influência dinâmica e força dinâmica? Percebemos que nossa Terra, por uma força secreta e invisível, vai girar sua Lua em 28 dias e algumas horas, como, por sua vez, a Lua. Alternadamente, em horas fixas, faz subir nossos mares do norte, nas marés cheias, e durante as mesmas horas, novamente, os faz descer nas marés baixas, além de existirem algumas diferenças por ocasião da lua cheia e da lua nova. Vemos isso e nos admiramos porque nossos sentidos pouco percebem sobre de que modo isso ocorre. Aí você vai dizer assim, não, mas não existe força secreta. Hoje os cientistas sabem fazer os cálculos, mas o Hahnemann não estava falando de cálculo. Ele sabia que tinha uma lei, ele sabia que tinha um processo de interação magnética. Ela é secreta porque a gente não vê, a gente só sente o efeito da força. Não adianta a gente chegar e falar assim, mas o que fez o mar subir? Tem alguma cordinha aqui puxando alguma coisa lá de baixo para fazer esse movimento para ele aumentar? Não tem, certo? O que tem ali? Uma interação magnética entre a Terra e a Lua, e a água então eleva-se, torna-se ondas mais fortes, tem aquela maré cheia. Quem mora no litoral sempre sabe que tem determinados horários que tem uma maré mais alta e em outros uma maré mais baixa. E de acordo com a fase da Lua, o horário fica um pouco diferente. Mas sempre naqueles mesmos horários tem o mar subindo e nos mesmos horários o mar descendo. Tem variantes com a fase da Lua. Então, de acordo com a posição da Lua no horizonte, né, no espaço, ela vai provocar essa elevação e esse abaixamento da maré. Por isso que é uma força secreta e invisível. Secreta no sentido da gente não conseguir ver, mas os observadores, os estudiosos conseguiram calculá-la. Sem dúvida, tal situação acontece por meio de instrumentos imateriais, sem a disposição mecânica das obras humanas. Então tem alguma coisa que é imaterial que vai provocar aquele fenômeno. E vemos ainda, ao nosso redor, outros numerosos acontecimentos como resultado do efeito de uma substância sobre a outra, sem que possamos reconhecer a relação perceptível entre causa e efeito. Somente o homem culto, afeito à comparação e à abstração, tem capacidade de formar uma espécie de ideia transcendental que baste para manter longe de seus pensamentos tudo o que é material e mecânico na concepção de tais conceitos. Fui fazendo pequenas pausas para a gente ver como que Hahnemann coloca para a gente. Se nós somos cultos e temos capacidade de imaginar algo mais transcendente, então a gente vai começar a perceber que aquilo ali não tem nada de material provocando o fenômeno. Isso é muito importante para que a gente possa entender o processo dos adoecimentos e do tratamento. Ele chama tais efeitos de dinâmicos virtuais, isto é, efeitos que resultam de um poder e ação absolutos, específicos, puros de uma substância sobre a outra. E mais à frente ele vai fazer algumas explicações falando para nós sobre a força magnética de um material sobre o outro diante dos nossos olhos, para a gente poder compreender melhor.
Assim, por exemplo, a ação dinâmica das influências morbíficas no homem sadio, bem como a força dinâmica dos remédios sobre o princípio vital, a fim de tornar o homem novamente sadio. Nada mais do que contágio absolutamente imaterial, sem uma ação mecânica, assemelhando-se à força de um ímã, quando atrai poderosamente um pedaço de ferro ou aço que esteja próximo. Aí nós temos que observar que você tem um ímã e uma agulha. O ímã aproximou daquela agulha, faz de conta que seja, né? Isso aqui é um clips. Ele aproximou aqui do clips, ele vai puxar o clips. Só dele aproximar. E o clips vai ficar grudado nele se não tiver uma força muito grande que o retenha. Então, ele está mostrando para a gente que são forças magnéticas que vão fazer o ímã puxar a agulha, mover a agulha. Ou o aço, ou no caso aqui o clips. E não tem uma força, um ganchinho lá amarrado e puxando. É importante que a gente entenda isso. E aí a gente vai entender uma coisa muito importante. A nossa condição vibracional é que vai proporcionar o aparecimento desta ou daquela situação, desta ou daquela condição de adoecimento. Vemos isso e nos admiramos porque nossos sentidos pouco percebem sobre... Opa. Estamos aqui. Vê-se que o pedaço de ferro é atraído pela extremidade do polo. Como isso acontece? Só sabemos se soubermos entender que existem linhas de forças magnéticas. Então, é importante que a gente entenda. Nossa condição vibracional vai determinar como nós estamos em relação àquelas microvidas adoecedoras. Porque nem todo mundo pega. Essa força invisível dispensa qualquer meio auxiliar mecânico, material, qualquer gancho ou alavanca para atrair o ferro. Ela o atrai, age sobre ele ou sobre uma agulha de aço por meio de uma força pura, imaterial, invisível, de tipo incorpórea, própria daquela situação. Isto é, comunicando dinamicamente a agulha de aço, força magnética de maneira igualmente invisível e dinâmica, a agulha de aço, mesmo sem ser tocada pelo ímã, mesmo a uma certa distância, se imanta, contagiando novamente outras agulhas de aço, dinamicamente, com mesma propriedade magnética com a qual foi anteriormente contagiada pelo ímã. Então, se você tem uma agulha, está aqui desmontada, aproximou o ímã dela e todas as agulhas que forem encostadas, ela vai puxar também, ou que se aproximar. De acordo com a qualidade do aço da agulha, ele vai se tornar um ímã se tiver contato com o ímã. Portanto, existe hoje máquinas de desmagnetização para montar certos equipamentos eletrônicos, porque não pode ter magnetismo, então tem que ter esse cuidado. Bom, a gente vai vendo que o Hahnemann está mostrando para nós que não tem que ter contato físico. Aí você fala assim, olha, mas hoje nós sabemos que existe vírus, que existe bactérias, que existe tantas outras microvidas que nos adoecem, na época dele não sabiam. Tudo bem. Mas o conceito que ele deixou prevalece até hoje. E mais à frente, no Organon, ele vai citar o caso das crianças que, quando tomam beladona diluída e dinamizada, não pegam escarlatina. E se pegar a escarlatina, tomar o beladona, principalmente se for a escarlatina lisa de Sydenham, tomar o beladona, a escarlatina desaparece. Por isso, quando ele fez esses dados, ele observou muito. A gente hoje vai querer fazer uma crítica baseada em fatos materiais que nós temos. Mas a homeopatia, ela é energética. Ela vai agir energeticamente. Aí você vai falar assim, mas você acredita que uma escarlatina pode ser curada com homeopatia?
às vezes em menos de 24 horas. Aí tem gente que fala assim, não, mas não pode falar curada. Tem esses dados agora, né? Então existe uma série de conceitos que a gente tem que evitar. Então, tudo bem. A beladona vai ajudar a pessoa a proporcionar a sua autocura e se livrar da bactéria da escarlatina. Se a pessoa prefere assim, seja assim. Assim como uma criança com varíola ou sarampo transmite a outra criança que esteja próxima, sem que haja contato, a varíola ou sarampo, de maneira invisível dinamicamente, isto é, contagia à distância sem que algum material tenha passado ou pudesse passar da criança contaminada à outra normal. Tampouco, algum material pode passar pelo polo de um ímã para a agulha de aço próxima. Uma influência meramente específica de tipo imaterial transmitiu à criança a varíola ou o sarampo, de modo como um ímã comunicou propriedades magnéticas à agulha que estava próxima. E a gente vai ver que aqui então a pessoa fala, mas a varíola, o sarampo, tem os vírus, tem as bactérias que os causam. Aí fala assim, mas se a pessoa usar uma roupa usada por alguém que esteja com essa doença, também pega. Também. Aí a gente tem que ver que a impregnação vibracional fica naquele material. E se vocês observarem que quando você usa a homeopatia de uma forma diluída e dinamizada, você vai ficar relativamente, vou usar o relativamente para não criar polêmica, imune à substância agressiva, à microvida agressiva. Por exemplo, você pega o vírus do sarampo, dilui, dinamiza e toma algumas doses no CH30. Mesmo você tendo contato com pessoas com sarampo, você não vai pegar o sarampo. Na maioria das vezes. E essa maioria das vezes, muitas delas são 99,9999%. Para a gente não dizer 100%. Ah, mas eu discordo. Tudo bem, a gente pode discordar. Mas vamos procurar entender que a homeopatia age com energia. Ela faz uma transfusão de energia e amplia o campo energético, proporciona à pessoa uma resistência psíquica contra os adoecimentos. Mas vai funcionar assim para todo mundo? Nada funciona igual para todo mundo. Não existe nenhum tratamento que seja igual para todos. Cada um tem as suas características próprias de reação ao tratamento. Parágrafo 212 do órgão 1. Esta afirmação, apesar de parecer fora de propósito, após a descoberta dos vírus, bactérias e outras microvidas que atingem os seres vivos, mas, pelo contrário, continuam valendo. E certíssimas, pois os dados continuam valendo. Pois a pessoa só é atingida por uma microvida se ela tiver a predisposição psíquica em seus corpos sutis. E aí vale assim para todas as questões do adoecimento, se a gente souber usar a homeopatia de acordo com as regras estabelecidas por Hahnemann. De modo semelhante, devemos considerar a ação dos remédios no homem vivo, os remédios homeopáticos. As substâncias naturais que se nos apresentam como remédios apenas são remédios na medida em que possuam o poder de alterar, através da influência dinâmica de tipo imaterial e por meio da fibra sensitiva, viva e imaterial que governa a vida dos corpos sutis, lembrando que cada remédio tem um efeito próprio e específico a ser usado de forma homeopática. Então, cada remédio tem uma característica própria, cada remédio tem uma forma de agir própria e cada pessoa vai interagir com esse remédio de uma forma diferente, baseada nos seus conteúdos internos. O que ela tem internamente vai repercutir no tratamento. Então, uma pessoa que é muito passiva, não tem vontade ativa de fazer o que precisa fazer, se ela tomar ferro metálico, ela vai passar mal. Mas a pessoa tensa, determinada, lutadora, organizadora, líder, ela tomar ferro metálico, ela vai sentir um grande alívio.
A propriedade medicamentosa das substâncias naturais, às quais damos especificamente o nome de remédios, reside apenas em seu poder de produzir alterações no estado de vida animal. Sua influência imaterial e dinâmica é capaz de alterar o estado de saúde e atua exclusivamente sobre esse princípio vital e material. Assim como a proximidade de um polo magnético só pode comunicar força magnética ao aço e por uma espécie de contágio sutil. Mas as outras propriedades, por exemplo, maior dureza ou flexibilidade, etc., continuam inalteradas. As propriedades físicas não vão se alterar. Vai alterar apenas as propriedades psíquicas da pessoa. Ao alterar o psiquismo, muitas reações que nós temos normalmente vão ser alteradas, vão ser modificadas. Então, é por isso que a gente tem que entender, e temos essa necessidade de compreender isso, é que os adoecimentos, eles se adequam à estrutura psíquica da pessoa. E, com isso, aquelas microvidas agressoras, que são inúmeras, se adequam à pessoa A, ou B, ou C, mas não a pessoa em A, e B e C. Todas que vão adquirir aquele padrão de adoecimento e desenvolver um sinal físico X têm um padrão psíquico semelhante. Mas existem interações no meio do caminho que se modificam. Essa influência dos remédios sobre o nosso estado de saúde ocorre dinamicamente como por contágio, absolutamente sem comunicação de partes materiais da substância curativa. É contraproducente usarmos a mesma substância quimicamente e ela diluída e dinamizada. Devemos usá-la apenas diluída e dinamizada. Aí nós vamos estar fazendo o tratamento adequado conforme preceitua Hahnemann. O poder curativo se manifesta muito mais em um dado caso de doença com uma menor dose do remédio dinamizado. Em um dado caso de doença. Não são iguais para todos. Então, o remédio mais diluído, mais dinamizado. O mais possível. Quanto mais dinamizado for, para aquelas características ali, não é para pegar uma diluição muito grande para fazer o tratamento inicial, na qual, segundo cálculos realizados, tem tão pouca substância material que sua pequenez inimaginada e nem concebida pela melhor cabeça de matemático, do que em grandes doses do mesmo remédio, na sua forma química. Aquela pequeníssima dose pode, portanto, conter quase exclusivamente só a força curativa pura e livremente desenvolvida sob a forma imaterial, que é capaz de produzir apenas efeitos dinâmicos, e tão poderosos que nunca seriam obtidos com a substância curativa pura mesmo ingerida em grandes doses. Isso é muito importante. Se você pegar certas substâncias e tentar ingeri-las em grandes doses, elas não vão te fazer um bom efeito. Vão te intoxicar, vão te deixar mal-estar, vão te deixar efeitos desagradáveis, ou até mesmo adversos. Na homeopatia, os remédios sendo diluídos e dinamizados, eles podem provocar um mal-estar momentâneo, mas depois a pessoa vai recuperar a sua saúde, vai recuperar-se integralmente. E qualquer mau efeito vai passar, porque a exiguidade da dose não vai ficar retida no seu organismo. Nem os átomos corpóreos, nem a superfície física ou matemática desses remédios, altamente diluídos e dinamizados, constituem-se na sua força curativa específica. Como se quer continuar interpretando as forças superiores dos remédios altamente diluídos e dinamizados como ainda consideravelmente materiais. Antes, essa força está invisível no globo umedecido ou na sua solução, libertando o maior potencial possível da substância curativa que age dinamicamente sobre o organismo inteiro, quando em contato com a fibra animal viva, sem
contudo, transmitir-lhe qualquer matéria, ainda que muito sutil, e agir tanto mais fortemente quanto mais livre e mais imaterial ela se tornou por meio das adições, por meio das diluições e das dinamizações, conforme parágrafo 270. É importante, então, nós começarmos a compreender que cada remédio ele vai ter uma ação específica, vai ter uma ação particular. Todos os remédios, então, têm uma característica própria. Ele transmite uma energia vibracional e dinâmica para a pessoa. Interfere dinamicamente no seu organismo, ou seja, em nível vibracional e nível quântico, como muitas pessoas gostam de dizer. Ou seja, não é matéria. Por isso, ele coloca: quanto mais livre e mais imaterial ele se tornou por meio das diluições e das dinamizações, conforme o parágrafo 270. Então, vamos pegar um lápis. Aqui tem um frasco, didaticamente falando, com uma diluição X da homeopatia. Vamos dizer, eu tinha o CH5 e coloquei aqui dentro desse hipotético frasco uma gota do CH5 em 99 gotas de álcool e água. Então, eu fiz uma diluição. Peguei uma gota e coloquei em 99. Agora eu vou fazer a sucção para poder dinamizar. Vou bater contra uma superfície macia e elástica, tipo uma bola ou uma capa de livro de couro. E ao bater assim, 100 vezes, esse remédio estará dinamizado. E se eu bater 200 vezes, ele vai estar muito mais dinamizado. Certo? Mas Hahnemann padronizou para 100 vezes. E com isso esse remédio faz um efeito muito rápido. Uma septicemia, por exemplo, ela pode ser bloqueada, parada, com uma dose de pirogênio. Parada. Não disse curada e nem disse tratada. E a partir então, dessa primeira dose, vai se fazer o tratamento da septicemia conforme tem que ser feito. Embora os materialistas querem continuar interpretando, mas em vão, as forças superiores dos remédios dinamizados como ainda sendo consideravelmente materiais, bloqueando o aprendizado integral. Então, as pessoas muito materialistas, eles querem que você use substância química junto com o remédio. E não querem entender que ele tem que ser diluído e dinamizado para agir em profundidade na nossa estrutura psíquica. É, portanto, absolutamente impossível que, em nossa notável época, tão rica em pensadores, imaginar a força dinâmica como algo incorpóreo, visto que diariamente se vê em fenômenos que só podem ser explicados desse modo imaterial. Então Hahnemann já mostra que, se você é um pouco intelectualizado, pare para pensar. Antes de criticar a homeopatia, reflita. Para nós entendermos a plenitude da homeopatia, nós temos que entender os mecanismos de interação entre corpo físico e corpo psíquico, e assim alcançarmos as metas e os objetivos maiores que tanto nos tocam o coração, que nos fazem entender o mecanismo da homeopatia, que nos fazem entender os mecanismos de interação que todos nós precisamos ter uns com os outros, com o meio ambiente e o resultado disso na nossa saúde. Se você olha para algo repugnante e sente vontade de vomitar, terá porventura um vomitivo material entrado no seu estômago, obrigando a esse movimento peristáltico? Foi unicamente efeito dinâmico do aspecto repugnante sobre sua imaginação, certo? E quando você levanta seu braço, porventura isso ocorre por meio de um instrumento material visível? Uma alavanca? Ele se levanta unicamente devido à força dinâmica e imaterial da sua vontade. E assim, gente, Hahnemann mostra para nós que existem interações dinâmicas. Que ele diz, quando ele fala dinâmica, aquilo que a gente não vê, que acontece sem que a gente tenha algo material para fazer. Lógico que nós vamos dar várias explicações sobre como que eu faço para levantar esse braço.
Mas para levantar o braço, eu usei minha vontade primeiramente. Aí depois os impulsos elétricos do cérebro para comandar o braço a se levantar. Certo? Mas presta atenção, primeiro foi a minha vontade de levantar o braço. E assim nós temos que pensar sempre em como estamos interpretando, entendendo as forças dinâmicas da homeopatia. Esse vídeo ficou bastante longo, mas foi necessário porque também ele é longo. Embora dividimos por dois. Paz e luz, que as bênçãos celestes estejam envolvendo nossos lares e principalmente nosso local de trabalho para que sejamos úteis e tenhamos sempre as boas intuições para melhor auxiliarmos aqueles que nos procuram, que necessitam de ajuda.